Um livro infantil distribuído recentemente pelo MEC a escolas públicas do Brasil criou uma grande polêmica entre professores e profissionais de educação no Espírito Santo. Nele há um conto que fala do pedido de casamento de um pai para uma das suas filhas, e no final ela acaba morrendo e presa por não aceitar o pedido. Entenda um pouco sobre esse caso agora. Enquanto o Sono Não Vem foi distribuído pelo Ministério da Educação, pelo Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização da Idade Certa. Na introdução, diz que é para uso das turmas de 1º a 3º ano, ou seja, de 6 a 8 anos. É uma coletânea de contos de José Mauro Brant. Entre eles está a triste história de Heredegalda. Eram 3 filhas de um rei. Todas 3 eram belas. A mais bela de todas, Heredegalda, se chamava. Um dia seu pai lhe disse: se casares comigo, serás minha esposa e tua mãe nossa criada. Ao se recusar, Heredegalda é trancada numa torre pelo rei, só com carne salgada e sem água. Ela pede socorro às irmãs, à mãe e ao próprio pai. Em vão, chora lágrimas de sangue. 3 cavaleiros são chamados, mas quando chegam, a princesa está morta. Isso tudo num livro colorido, bem produzido e até atraente para as crianças. O exemplar veio numa caixa de livros que foi distribuída às 84 escolas municipais. A reclamação partiu de uma professora na última quinta-feira. Ao ler a história, a secretária de Educação ficou chocada. Eu acredito que isso é uma história que não deve estar num livro para criança de 8 anos, como eu disse já. Assim como na TV existe classificação de idade para assistir certas coisas, o livro também. Essa é uma história muito forte, que faz parecer normal o crime de abuso, e isso não é normal. A orientação é para que as escolas recolham imediatamente todos os livros e encaminhem o quanto antes aqui para a Secretaria Municipal de Educação, que deve fazer uma análise pedagógica e deve devolver ainda os exemplares para o Ministério da Educação, que já teria reconhecido que a história não é adequada para crianças de 6 a 8 anos. O Ministério da Educação pagou por ele, então provavelmente a gente vai ter que devolver, enfim, fazer todo o trâmite correto. Mas já não está na escola, as crianças não tiveram acesso a esse livro, porque eles ainda não foram catalogados e encaminhados para a biblioteca. Essa psicopedagoga avalia como um absurdo uma história como essa estar num livro infantil. A criança, por volta dos 6 a 8 anos, ela está totalmente na fase lúdica, na fase do encantamento pela leitura, dos contos de fadas. Então, é aquela questão que a criança tem que amar ler, né? E aí ela se depara com uma história dessa, a criança já tem que assimilar coisas que não faz parte do mundo dela. E ter uma visão que ela, no momento, ela não vai conseguir ver. Então, ela começa a analisar o pai, que era para ser o herói da história, como um vilão. Olá, famílias do Brasil. Meu nome é Guilherme Shelby, sou procurador da República em Brasília e me dedico há 25 anos a combater os abusos contra a infância. Infelizmente, o governo federal e alguns governos locais cometem graves ilegalidades contra a família e a infância ao propor e implantar em escolas públicas e particulares a ideologia de gênero. Diversas denúncias revelam a prática de ministrar aulas para crianças sobre sexo anal, bissexualidade, sexo com animais, prostituição e até masturbação. Além de apresentar temas sexuais complexos ao entendimento de crianças e adolescentes, procura-se relativizar abusivamente, na mente das crianças, os conceitos morais de masculinidade e feminilidade. Se você é contra essas medidas ilegais e abusivas à infância, e que desrespeitam a dignidade humana especial, em particular, a fragilidade psicológica diante desse quadro, apresento no link abaixo modelo de notificação extrajudicial a ser apresentado ao diretor da escola de seu filho. Este documento servirá de um alerta formal aos professores sobre normas que protegem as crianças de informações abusivas e também sobre os direitos da família na formação moral dos filhos. Não importa se a escola do seu filho é pública ou particular,
ou até confessional, pois esta notificação extrajudicial servirá também como instrumento de defesa para os professores honestos, que são a maioria e que também não concordam com esses abusos nas políticas públicas de educação. As instituições de educação e professores que insistirem em cometer abusos contra seus alunos deverão ser responsabilizados conforme determina a lei. Em Brasília, uma escola permitiu que uma aluna de 11 anos tivesse acesso a livro didático infantil com conteúdo impróprio. Os pais processaram a escola e ganharam na justiça indenização de R$30 mil por danos morais. Proteger crianças é cuidar do futuro.